Estudo e meditação. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Atos 10, de 9 a 16. Numa leitura isolada desta passagem, em que o apóstolo Pedro tem uma visão, a interpretação pode ser com relação à alimentação, ou seja, sobre o que Deus purificou poderá ser comido. Mas vamos ver o real sentido deste texto nesta meditação. O apóstolo Pedro, já convertido ao cristianismo, não comia carnes intrinsecamente imundas, como fica claro no verso 10 que diz: Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Em Levítico 11, Antigo Testamento, Deus nos orienta quanto aos animais limpos e os impuros. Mas o que fica ressaltado aqui é que a dieta original de Gênesis 1, 29 e 30 continua sendo a melhor opção para todas as pessoas, seja no passado, no presente e no futuro. Mas voltando ao ponto de visão de Pedro, e o sentido desta visão é que havia um homem chamado Cornélio, um centurião, comandante de um batalhão romano chamado de Italiano. Cornélio ajudava os judeus pobres, era um homem religioso e todos de sua casa adoravam a Deus. Assim como Pedro, Cornélio também teve uma visão no dia anterior à visão de Pedro. Ele foi revelado que as suas orações e seus atos de bondade, a ajuda que sempre prestou aos pobres, Deus se agradou. Então Cornélio recebeu a ordem de mandar homens até Jope para buscarem Simão Pedro, e todos os detalhes foram passados de onde Pedro estava hospedado e na casa de quem estava. Então foram enviados 2 empregados e um soldado, que era um homem religioso, para encontrar Pedro em Jope, que ainda pensava, inclusive, sobre a visão que tinha tido quando eles chegaram. Eles disseram que o comandante Cornélio recebeu ordens de um anjo de Deus que mandou que ele pedisse a Simão Pedro que fosse até sua casa, para que ele pudesse ouvir o que o apóstolo teria a dizer. Então Pedro os hospedou e no dia seguinte, juntamente com alguns irmãos, foram para Cesareia e, chegando lá, encontraram o comandante Cornélio, sua família e amigos mais próximos, todos reunidos na casa do centurião. No encontro dos dois, Cornélio ajoelhou-se aos pés de Pedro, que no mesmo instante o fez levantar e disse: Fique de pé, pois sou apenas um homem como você. Cornélio contou a visão que teve a Pedro, da ordem do anjo de buscá-lo, para que todos pudessem ouvir o que o Senhor teria a dizer. Pedro falou aos presentes que a religião não permitia aos judeus que eles tivessem amizade com não-judeus, tampouco entrasse na casa deles, mas que Deus havia dito que não chamasse ninguém de impuro ou sujo. Por isso, ele estava ali de bom grado, juntamente com os irmãos, para dar o testemunho de que Jesus Cristo, o Messias, havia sido enviado ao povo de Israel para anunciar a paz e tudo o que aconteceu após a pregação de João Batista sobre o batismo, sobre o bem
e as curas efetuadas por Jesus, revestido pelo poder do Espírito Santo, sobre a crucificação e morte, mas enfatizando a ressurreição no terceiro dia, e que somente os discípulos e os escolhidos haviam estado e comido com ele após a ressurreição. Jesus mandou testemunhar e evangelizar todo o povo e anunciar que Cristo foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Enquanto Pedro falava, o poder do Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam presentes. Inclusive, deixou os que acompanhavam a Pedro admirados, pois os não-judeus também receberam o Espírito Santo. Quem sou eu para apontar, julgar, dizer quem merece ou não alguma coisa? Deus não faz diferenciação de pessoas. Ele trata a todos de igual modo e aceita a todos os que o temem e fazem o que é certo, seja qual for a sua raça. Por isso, devemos buscar entender qual é a vontade de Deus hoje e não buscar o nosso próprio entendimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço.